aqui. Então vamos lá. Como a gente estava falando nas nossas aulas, no nosso estudo, a gente está na parte de derivativos. Ontem nós tivemos uma super quarta, o juros americano teve a primeira queda desde 2008. Isso impactou bastante no mercado. Posteriormente, no finzinho da nossa live, às 6 horas, o Copom baixou a taxa Selic do Brasil de 6,5 para 6. Então isso impacta diretamente na nossa curva de juros, nos valores de face de títulos pré-fixados, nos valores de face dos títulos pós-fixados, que é aquilo que a gente conversou lá de letras do Tesouro Nacional. Quem não pôde assistir, depois entra no meu canal do YouTube, eu vou até pôr o link aqui para vocês. Ver se eu consigo colocar o link aqui. Se alguém tiver por aí ajudando do pessoal, puder colocar o meu link aí no chat do meu canal do YouTube, mas mais para frente eu mostro novamente, né? Hoje a gente começa a falar sobre opções em derivativos. É um assunto bem interessante, bem intenso. Como a gente está conversando, né? O derivativos, a função dele é proteger o produtor. Essa foi a ideia inicial de você ter um derivativo. Então você trabalhar com swap, trabalhar com termo, futuros, que é o índice, o dólar, o futuro da ação, o futuro da commodity. Também temos a opção de opções. Tá? Então sempre pensando nesta questão. Valeu, Peretti. O Peretti está por aí, já colocou o YouTube. Valeu. Sempre pensando nessa opção de defesa, dentro do mercado de renda variável, a gente tem que ter algumas armas, né? E dentre elas é opções. Eu vou mudar aqui para minha tela para a gente já começar com esse tema que é bem interessante e bacana, tá? Getúlio, boa tarde. Obrigado você pela dedicação também de estar por aqui com a gente, participando. Pessoal que estiver por aí, dá like, ajuda a gente, ajuda o canal. Quanto mais like, mais views, mais sobe a transmissão, para mais gente a gente consegue atingir o bate-papo, o estudo e aquilo que eu falo, né? Às vezes a gente fica preso, principalmente quem acompanha um chat ou uma sala de pregão ao vivo, a gente fica muito preso numa operação day trade ou em futuros ou numa questão de operar ações em swing trade. E a gente pensa que o mercado financeiro é somente isso. Isso dá muito dinheiro. Como você também pode perder muito dinheiro, é uma renda variável. Tudo vai depender da sua gestão de risco. Só que é mais interessante a gente saber também o que acontece dentro do mercado, quais as opções e quais as defesas. Tá? Quando a gente fala em opções, essa é uma questão muito interessante. Tem muita gente que gosta de especular opções, né? Tem algumas pessoas que usam o termo de pozinho, tem algumas outras pessoas que fazem travas de alta, travas de baixa, tem uma série de linhas de raciocínios. Eu acho que tem opção para tudo quanto é lado, né? Bom, a opção, o que ela é em si? Tá? Ela vai ser um espelho do ativo que a gente quer operar. Tá? Então ele é um contrato entre partes, onde o comprador tem o direito de negociar o ativo objeto por um preço previamente combinado, pagando um prêmio para isso. Então, quem não entende nada de opção, vamos pensar o seguinte: você tem o seu carro, tá? E seu carro tem um valor de 30 mil reais. O que normalmente nós fazemos com o nosso carro? Nós vamos lá e colocamos um seguro nele, tá? Então a gente fala com o corretor, abre um seguro para o nosso carro e vai pagar lá 2 mil reais por ano. Um seguro contra o quê? Contra roubo, contra perda, contra enchente e contra batidas de terceiros. O seguro nada mais é que uma opção que a gente está fazendo do nosso bem. A gente está lembra que eu falei, o derivativos é uma função de você proteger o produtor, originalmente falando. E quando a gente pensa num seguro de carro, a gente está protegendo o nosso bem. Então, na realidade, nós estamos pegando o nosso carro, que vale 30 mil reais, e se caso roubarem,
A gente pagou um seguro de 2.000, mais uma pólice lá, uma franquia de mais R$ 1.000. E o que você faz com isso se roubarem o teu carro? Você vai pegar, entrar em contato, abrir um BO, avisar a seguradora, não achar o carro, não achar o carro, legal. Então a seguradora vai recomprar o documento do seu carro e pagar os seus R$ 30.000. Tá? Então a opção é como se a gente fosse pensar num seguro. Eu acho que é o exemplo mais clássico de se usar, né? Tem um outro exemplo legal para determinar uma opção, quando a gente fala num apartamento. Você está vendo construir um apartamento e você acha interessante e quer comprar aquele apartamento. O que você faz? Você vai lá, visitar, achou legal, conversa com o corretor e fala, legal, eu quero comprar o apartamento. Ele fala, não, tudo bem, então vamos fazer assim, ó, você dá um sinal de R$ 5.000, o apartamento custa 200 mil. Ó, você dá um sinal de R$ 5.000 e aí aguarda para quando fizer o lançamento do apartamento, você vai fazer o financiamento ou pagar à vista os seus R$ 200.000. Então você vai pagar lá os 195 mil mais R$ 5.000. Aí você fala, legal. Vamos supor que depois de 2 meses que você deu o sinal, achou legal, achou bacana, você descobre que exatamente em frente ao prédio vai ter uma feira e exatamente em frente à garagem vai ter uma barraca de peixe. Você fala, puta, ficar com cheiro de peixe toda semana vai ser o ó. Eu não vou dar sequência nesse apartamento. Né? Quem mora em frente em feira deve saber o que eu estou falando. Tá? Aí o que o cara faz? Ele decide não comprar mais o apartamento. Nesse caso, o que acontece? O direito de compra dele, que ele deu o sinal de R$ 5.000, ele não vai exercer. Ele fala, não quero mais. Ele perde aqueles R$ 5.000. Tá? Para ele é mais vantajoso. É melhor perder R$ 5.000 do que depois pagar 200 e morar em frente a uma barraca de peixe toda semana. É o ó, né? Acho que todo mundo consegue seguir essa analogia. Eu brinco bastante trazendo analogias para a gente poder tentar entender essa parte. Porque é uma sopa de letrinhas, pessoal. O InvestHelp está dando risada aí, mas é uma verdade. A gente tem que fazer algumas analogias, né? Todo mundo conseguiu entender o conceito de que é uma opção? Responde no chat. Valeu, Daniel. Vamos lá. Então é o seguinte. Quem vende, ele tem a obrigação de entregar o bem. Quem compra, ele vai ter o direito de comprar. Tá? Ou seja, eu quero comprar aquele apartamento lá. Eu dei os R$ 5.000, bonitinho, e eu decido se realmente eu vou ficar com o apartamento ou não. Só que o cara que pegou o meu sinal, ele tem a obrigação de me entregar o bem. Ele tem a obrigação de me entregar o apartamento. Então, quando a gente fala em uma opção, quem compra sempre, ele tem o direito de exercer. Quem vende tem o dever de entregar. Então, quando a gente pensa na história historicamente a questão de derivativos e questão de opções, você imagina o seguinte: um produtor está com produtor de soja ou de milho, ele está com a fazenda dele bonitinha, legal. Ele fala assim, ok, então eu vai vender, a produção no mercado mundial está aquecida, eu quero ganhar muito, o valor da saca lá em dezembro vai valer R$ 100 o saco. Eu vendo uma opção de que eu garanto que eu vou entregar um saco de milho no final do ano para você por R$ 100. E aí você me paga por essa opção, pelo direito dessa compra, 10 centavos. Tá? Então, legal. Então, cada saca, você me dá 10 centavos de sinal, ou R$ 1 de sinal, e quando chega lá em dezembro, você vai me dar os R$ 99 faltando 100 e eu te entrego a saca. Tá? Por que os produtores fazem isso? Para defender a sua produção. Se eles acreditam que pode ter algum... o cara está sem dinheiro, precisa levantar dinheiro. Ele pode lançar uma opção para ganhar
um dinheiro a mais para ele poder fazer todo o transbordo, a colheita, pagar maquinário, pagar empregado, pagar galpão, pagar o certificado de qualidade para poder te entregar a saca. Tá? Então esse é o sentido original. Né? Como da mesma forma, se o produtor está lá e ele vê que tá em seca, vai ter um problema, ele vai perder a produção dele, o que ele faz? Ele faz uma opção ele vai lá e vende uma opção. Tá? Então ele vende uma opção para tentar ganhar na queda, porque ele sabe que vai faltar milho. Então ele vai ter o direito de vender o milho a R$ 40. Se o milho ficar a R$ 10, ele ganha nessa queda. Então, essa vantagem, essa garantia para o produtor, a gente trouxe também para os derivativos, assim, já é um derivativo, mas a gente trouxe para o nosso mercado futuro. Então, hoje, basicamente, opções. Você tem principal volatilidade, Petro e Vale no Brasil. A B3 recentemente lançou algumas opções de dólar semanal, para quem gosta de trabalhar com DI e especular dólar por questão de defesa. Né? Lembra aquilo que eu falei? A gente, pessoas físicas, nós somos feitos para dar volatilidade. Então a gente tem que saber como especular no mercado. Nós somos especuladores. Tá? Vamos ver aqui no chat. Ô Elvio, desculpa, cara, mas eu acho que você entende a questão, né? O Elvio falou assim: meu tio tem uma barraca de peixe, fiquei meio magoado. Pô, você ficou meio magoado, entendo, concordo, às vezes você está acostumado. Mas você imagina quem mora em frente do apartamento 3 horas da tarde com cheiro de peixe. O cara deve ficar mais magoado com um pregador no nariz, né? Mas vamos lá. Brincadeiras à parte, eu entendo o seu lado, mas é bem triste, né? Agora vamos lá. O House, a gente já vai conversar sobre prazos de exercer o direito, tá? A gente já vai chegar nela. O Hinaldo fala assim: derivativos, venda pré-fixado. Não entendi, Hinaldo, o que você quis. Isso é derivado? Derivados, venda pré-fixado. Não é um pré-fixado. Tá? Ele vai oscilar e vai oscilar muito. Na realidade, quem compra, ele tem o direito de exercer naquele valor. Então você imagina o seguinte: ele fala que ele quer comprar um apartamento que hoje custa R$ 200 mil. Ele pega e dá um sinal de R$ 5 mil para daqui a um ano pagar esses R$ 200 mil. Tá? É igual você comprar um carro. Você vai chegar lá na feira, vai lá e dá um sinal para o cara, dá R$ 1.000 para fechar o negócio, e aí na segunda ou na terça você vai no cartório com o cara fazer o papel de compra e venda e você paga o restante para ele. Tá? Então essa questão é você fazer um espelho do valor de face e colocar um valor menor. Tá? É isso que seria opções. Dando sequência nisso, aqui no... Opa, onde está? Aqui. Tá? Tipo de ações, tipo de opção que existe. Ele tem a opção de compra, que é o call, que é aquilo que eu falei. Ele tem o direito de comprar. Eu estou comprando apartamento, eu dou o sinal, eu tenho direito se eu realmente vou ficar com o apartamento ou não. A opção de venda, eu tenho a obrigação de entregar o apartamento para quem comprou. Tá? Isso tem que ficar bem claro. Vamos chegar lá, Renato Sá. O Renato perguntou se eu vou falar sobre as gregas, delta, gama, etc. Vamos chegar lá. O assunto de opções é um pouco extenso. A gente deve falar hoje, amanhã e talvez até segunda. Vamos ver se a gente consegue concluir amanhã ou não. Vai depender do que a gente ir conversando aqui. Tá? Então vamos lá. Opção de compra é call. Você tem o direito de exercer ou não a sua opção. Opção de venda, a put, você tem a obrigação de entregar o bem para a pessoa. Certo? Temos dois tipos de opções. Existe o tipo de opção europeia, que você só pode sair o exercício, você só tem o direito de realizar o exercício somente na data do vencimento. Todas as opções elas têm um tempo de vida útil. Tá? A europeia, você só pode sair no dia de vencimento do contrato. Você não pode especular ela. Tá? Então, se você acredita que seu ativo vai subir ou sua commodity vai subir, você quer comprar o ativo, você vai para uma europeia.
tá? Ou você acredita que vai cair e tem o ativo e quer se proteger, você vende, basicamente é uma europeia, para só lá no dia você poder exercer ou não o seu direito, certo? E tem o tipo americana, onde você pode exercer a qualquer momento. No Brasil, basicamente, nós temos a americana para todos os tipos de call, tá? E a europeia, ela é normalmente para put, seria para venda, ou seja, para as compras, quando você quer comprar uma opção no Brasil, quase todas elas, as opções são americanas. E para venda, quase todas as opções são europeias. Tá? E se a gente parar para pensar nessa analogia, se a europeia eu sou preso a ela, ou seja, eu compro aqui, eu tenho esse tempo de vida útil da opção. Eu comprei ou vendi a opção. Vamos falar de opção de venda igual é no Brasil. Eu vendi e é uma europeia, eu tenho que ficar até a data do vencimento para sair. Então, o meu ganho é linear, basicamente. Eu não consigo pegar essa senoide que forma essa oscilação de preço de mercado, eu não consigo sair antes. Agora, a americana, o que acontece? Se eu entrar nela neste ponto, ela vai subir, cair conforme a variação do preço do ativo. Como ela é um espelho do ativo, ela vai subir e cair. Em determinado momento, se eu achar que eu estou no lucro e estou satisfeito, eu posso sair a qualquer momento dela. Ou eu posso levar até o vencimento. Aí fica a critério de cada um. Né? A gente já vai chegar lá, viu? Como distinguir a europeia da americana. Já vou falar no próximo slide. Então sempre a gente tem que pensar isso. Quando você for comprar, se você está comprando ou vendendo uma opção americana ou europeia. Tá? Vocês conseguiram entender essa questão da volatilidade? Ah, tem outro detalhe também que eu esqueci de avisar, né? A questão da americana, como eu posso estar ganhando ou perdendo durante o tempo de vida útil dela, tá? O prêmio que eu tenho que entrar tem que ser maior. Vocês concordam? Se na europeia eu compro aqui e vou ter que sair somente aqui sorrindo ou chorando, numa americana, como a minha alegria ou dor pode ser bem antes, eu tenho que ter um direito a mais. Ou seja, se eu quero me expor ao risco em menor tempo, eu tenho que ter um ganho maior. Então, quando a gente fala em opções americanas, elas normalmente têm uma volatilidade muito maior. E aí é onde que entra as pessoas que operam day trade em opções. Tá? O Eduardo pergunta: ambas podem ser put e call e a diferença é apenas exercício, não é especulação? Não. Call é uma opção de compra. Put é uma opção de venda. Tá? Então, call é o meu direito de comprar alguma coisa. A put é o meu dever de entregar alguma coisa. A questão de você querer comprar ou vender, aí é long e short que a gente já vai falar daqui a pouquinho. Tá? A gente já vai chegar nela. A gente hoje ainda vai falar isso. Tá? Eu deixei um link aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar esse link para vocês aqui. Opa. Deixa eu ver como que eu faço isso. Eu coloquei esse link aqui no chat. É o link da B3, da nossa bolsa. Tá? Eles mostram o calendário de vencimento de opções. Então, nós temos opções que elas vencem todos os meses para o mercado à vista. E tem algumas opções que elas vencem. O índice Brasil 50, ela vence a cada 2 meses. Tá? E tem algumas outras opções que ainda não deram tanta volatilidade, não virou tanto, que é a questão de opção de dólar, que vence semanal. Aí, dá uma entrada depois nesse site. Tem muita coisa, tá bem explicadinho lá. Tá? Então vamos lá. Como que funciona uma opção? Primeira situação, né? Toda opção ela tem 7 caracteres. Os 4 primeiros dela é o código ativo. Ou seja, a opção ela é um espelho do código ativo.
Então, no caso aqui eu usei da Petrobras. O código da Petrobras é Petro, né? PETRE, e aí tem a Petro 3 e a Petro 4, se é ordinário ou se é preferencial. Então a gente só pega o código do ativo, Petro. Tá? O quinto dígito vai ser igual ao vencimento. Quinto, sexto, tá? Até o final dos números. E os números lá, final, ele vai dizer qual que é o strike. Então esse exemplo que eu coloquei aqui, ó, Petri H258. Então ela é uma ação da Petrobras referente ao valor de face do Petro 4. O H significa que ela vai vencer em agosto. E o valor de strike, ou seja, o valor da ação, ou seja, o meu apartamento lá é 200 mil. Então o strike do meu apartamento é 200 mil. O valor da Petrobras no strike desta opção está falando em 25,80. Tá? Então significa o quê? Se eu estiver comprando. E o quinto dígito indica que além do vencimento isso é call put, tá? Então vamos pensar o seguinte: se eu estou comprando, eu quero comprar Petrobras. Só que eu não tenho dinheiro ainda para ela, mas eu estou vendo no momento gráfico que ela vai subir muito, ela vai explodir. Então eu vou comprar uma opção de Petrobras agora, porque se ela subir muito, eu garanto que eu estou comprando ela a 25,80. Tá? Então essa seria uma estratégia de comprar uma opção a seco. Ou seja, eu quero ser um investidor, eu quero ser sócio da Petrobras porque eu acho que a Petrobras é muito boa, ela está no momento bom e ela vai subir. Eu entro lá na minha plataforma, no meu home broker, vejo a opção que tem e falo assim: ela está 25,80. Eu quero pegar ela mais ou menos nesse preço, para mim tá bom. Eu consigo, sei lá, eu tenho R$ 1.000, mais ou menos nessa opção aqui tá boa, eu consigo comprar 200 ações. Então legal, eu vou comprar o pozinho dela, eu vou comprar a opção dela. Então eu vou lá e compro essa opção. Por quê? No dia de exercício dele, se a Petro estiver valendo 26, 27, 28, eu tenho direito de comprar as minhas 200 ações no valor de 25,80. Se ela tiver abaixo, se ela tiver, sei lá, deu qualquer problema, ela caiu para R$ 22. Eu não preciso exercer o meu direito. Eu vou lá e compro a mercado a 22 que eu ganho muito mais. Se eu já queria comprar aquela ação. Entende? Então essa é uma questão da gente pensar em opções. Quando eu falo em data de vencimento, isso no site da B3 tem todas essas informações, tá? Eu coloquei aqui para a gente poder entender, para a gente poder enxergar, tá? Então, assim, quando a gente pensa numa call, que é o direito de comprar uma ação, em janeiro ela vence lá com A, fevereiro é B, março é C, D, abril é D, maio é E. Então, que nem eu coloquei no slide anterior, uma Petro H 2580. Ela significa o quê? Que ela é uma opção para eu comprar o ativo de Petrobras com vencimento em agosto, que está aqui, ó. Em agosto, está aqui a letra H. Qual que é o strike? 25,80. Tá? Eu fui até a plataforma, eu uso o Trade. Tá? Então, ó, pessoal, novamente, não é call de compra, não é call de venda, não estou falando para vocês comprarem nem venderem. Eu acho que vocês têm que entender a lógica e saber como a gente pode se beneficiar do mercado. Tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem alguma opção, alguma sugestão de compra de opções, aqui nesse canal das 9 da manhã até as 5 da tarde, tem o Martini, que ele é analista CNPI, pode passar essa recomendação para vocês. E tem o Charles, que também pode passar esse tipo de recomendação para vocês. Então é simplesmente para efeito de estudos, para a gente entender a analogia. Tá? Então o que eu fiz? Eu peguei a plataforma Trade, que é a que eu uso, vou lá no módulo de opções e escolho lá Petro 4 e coloco compra, tá vendo? Aqui, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar meu mouse. Peraí, deixa eu ver se eu consigo me isso. Aqui, ó. Eu fui na minha opção, coloquei Petro 4, tá? Vim aqui, escolhi o tipo, compra,
o vencimento dessa opção. Ah, eu quero uma opção para agosto. Tá? Ele já me dá a lista. O que eu fiz? O valor da última negociação de hoje era 2,5. O valor de negociação do ativo Petro 4 estava em 25,35 naquele momento. Tá? Esses 25,35, eu falei, bom, legal. Qual que é a opção que está mais próxima desse valor? Aí eu vim aqui e falei, vou pegar essa Petro H258. Certo? Então, voltando lá no slide que a gente escolheu. Então tá aqui, ó, Petro H258. Significa o quê? Que eu quero comprar uma opção de Petro. O vencimento H é em agosto. Valor de strike aqui 25,80. Quando a gente volta lá, tá aqui, ó, valor de strike 25,73, que tá aqui. Ele sempre arredonda ou para cima ou para baixo da opção, tá? Então assim, para eu ter o direito de comprar a opção de Petro no vencimento em 19/8, eu pago 66 centavos, que está aqui. Tá? 66 centavos. O que significa isso? Da mesma forma que eu falei lá, se eu quero comprar um apartamento, eu dou um sinal de 5 mil reais de um apartamento que eu vou pagar 200 mil. Quando chegar lá para entregar, eu decido se realmente eu quero ficar com o apartamento ou não. Se eu não quiser, eu perco meus 5 mil reais. Uma opção de call, de compra em opções, significa o quê? Eu pegando aqui, se eu pegar esta opção, eu pago 66 centavos pelo direito de comprar uma ação da Petrobras no dia 19/8 a 25,73. Entenderam isso? Ou seja, se eu quiser, se eu falar assim, legal, eu tenho, vamos arredondar aqui, eu tenho R$ 2.573 na minha conta e eu quero comprar Petrobras porque eu quero entrar em renda variável. Eu achei que está interessante, ou o analista deu a sugestão de compra, ou eu acho que está num momento importante dentro do gráfico e ela tende a subir, ou os fundamentos, não importa a análise que você vai fazer. Tá? Mas se você quer comprar uma ação, você pode comprar uma opção para garantir o direito de ganhar nessa ação. Tá? Ou seja, você vai garantir o direito. Você pagando 66 centavos, você garante que você compra esta ação a 25,73, dia 19/8. Até aqui todo mundo entendeu? Como que tá por aí, pessoal? Tô muito rápido, não? Tá muito confuso? Porque eu sei que nem sempre as pessoas operam opções, né? Tem pouquíssima gente que opera opção ou que conhece opção, tá? Por enquanto está tranquilo, né? Então tá. Eu coloquei um gráfico dela para a gente entender a lógica, tá? O que acontece? Eu tenho aqui o meu tempo de vencimento da ação, ou seja, de hoje até dia 19/8, eu vou ter um tempo, uma duração. Se eu compro essa opção hoje, o preço do strike dela está aqui, 25,31. Tá? Ou seja, se eu quiser garantir o meu direito de comprar Petrobras dia 19/8 a 25,31, eu vou pagar hoje 66 centavos para cada ação. Legal? Agora sim, conforme vai passando o tempo, se realmente a minha análise foi certa, foi coerente e a ação valorizou, este long significa que quer dizer comprado. Tá? Uma posição, eu abri uma posição de compra. Tá? Então, ao longo do tempo, a partir do momento que essa ação começa a subir, a minha opção começa a se valorizar. Quando a ação estiver acima de 25,31, eu já estou no 0 a 0 em direito de compra. Tá? Só que eu ainda estou negativo, porque eu já desembolsei 66 centavos. Se dia 19/8 a ação tiver 25,31,
e eu quiser exercer o meu direito de compra, eu vou estar pagando R$ 25,31 pela ação, mais os 66 centavos. Então, eu só passo a ter lucro nesta operação a partir do momento que a ação tiver 25,97. Por quê? Os 66 centavos que eu tinha, mais o valor de strike dela, que é 25,31. Tá? Então, se ela bater 25,97, os meus 66 centavos é o meu break-even. Tá? O break-even da operação é exatamente isso daqui, ou seja, o meu preço de custo mais o valor da ação vai ser 25,97. Se dia 19/8 a ação explodiu, então até eu coloquei aqui, ó, eu gastei 66 centavos, o meu 0 a 0, o meu break-even vai ser 25,97. Se a ação explodiu, acharam um poço de petróleo novo, um pré-sal novo, teve um mega leilão, teve uma crise no Oriente Médio ou uma guerra que afetou a questão de estoques de petróleo no mundo inteiro, ou veio o anúncio do petróleo na quarta-feira no intraday, dizendo que o estoque está muito baixo, que precisa produzir, significa que a minha curva de demanda, lembra que a gente conversou lá na questão de lei geral da demanda, né? A curva de demanda, a curva de inflexão, tudo aquilo que a gente conversou, reflete nisso aqui também. Tá? Então, o meu ganho é ilimitado. Se de repente essa ação tiver a R$ 35, dia 19/8, o que acontece? Eu tenho o direito, vou colocar aqui, eu vou ter o direito de comprar essa ação a R$ 25,97, que foi o pozinho que eu comprei lá. Tá? Então, o que acontece? Eu vou ganhar o quê? Os meus R$ 35, eu vou lá e exerço o direito. Então, legal, eu comprei 100 uma ação da Petrobras, paguei 66 centavos. Chegou lá no exercício, está 35. Pô, legal, então eu ganhei, eu quero exercer o direito, eu quero minha ação. Então eu compro a 25 no mercado à vista, automático, tá? O cara vai ter que me entregar. Legal. E ela está 35. Se eu vender naquele exato momento, eu já tive um lucro de 9,93 com a ação. Tá? Então, isso é muita grana. Agora, da mesma forma que se a ação valorizou tanto assim, a minha opção vai ter valorizado muito mais. Então, quando a gente vê vários analistas falando que a opção valoriza às vezes 1000%, 10/1, 5/1, 15/1, é justamente essa oscilação. Tá? Às vezes você pega um momento bom do mercado, a análise gráfica serve para isso, para você poder identificar padrões do passado que tendem a se repetir e qual o movimento que se espera. Né? Então você consegue projetar alvo e você consegue ganhar isso daí. Se a gente fosse parar para pensar que fosse um produtor, que ele está lá com a produção dele, e ele acredita que vai ter uma crise mundial e que vai faltar milho. Vamos supor que o milho tivesse aqui nos 25,31, tá? Ele vê que a fazenda vizinha tá tudo seco e a dele tá verdinha. Só eles dois vendem no estado inteiro. Pô, ele sabe que vai valorizar muito. O que ele faz? Ele vai lá e compra um direito de comprar o milho a esse valor. Pô, quando chega lá na frente, tá faltando milho. O valor do milho subiu. Né? A questão da inflação. Pô, se falta o produto, tem maior demanda para procurar aquele produto. O preço do valor sobe, sobe, sobe. Igual a última greve que teve lá dos caminhoneiros, que a gasolina subiu, foi para quase 5 pila 1 litro de combustível. Não que hoje esteja muito diferente, mas isso há um ano atrás, para quem pagava 2,70, 3,20, do nada, em 2 dias o combustível foi para quase 5. Pô, é a curva, é a lei da oferta e da procura. Né? Se tem menos produto, vai valorizar muito mais. Então, uma opção tende a valorizar muito. A vantagem de você comprar uma call significa o quê? Se tudo der errado e a ação cair a 20, o que você vai perder? Somente esses 66 centavos. Ou seja, a sua perda é limitada. Você se propõe a comprar a ação porque você acha que ela está no momento bom, então você vai pagar o direito de poder comprar aquela ação naquele valor daqui a um mês. Se a ação caiu, você não quer exercer o direito.
Lembra da feira lá que eu falei? Pô, se tem uma barraca de peixe aqui na minha frente, eu não quero. Então deixa para lá o imóvel. Eu perco esses 66 centavos, eu perco o meu sinal. Tá? Essa é uma vantagem de comprar uma call. Agora, quando a gente fala em vender uma call, significa o quê? Que aí é onde que mora o perigo, que a gente escuta falar. As pessoas, o sujeito foi operar a opção e perdeu quase todo o dinheiro. Ele foi fazer uma estratégia de fulano, de Beltrano, que sempre deu certo, em 94% das vezes deu certo, e de repente ele foi fazer e perdeu tudo, deveu casa, deveu isso, deveu aquilo. Isso que assusta o mercado, e as pessoas perdem dinheiro sem saber o porquê. Esse é um trabalho de um analista CNPI, é poder mostrar isso para as pessoas e falar, não, isso você não pode fazer. Tá? Voltando aqui no call, quando a gente compra uma call, ou chamada long call, o prejuízo máximo que eu vou ter é o valor que eu investi. O lucro é infinito. Se achar um poço de petróleo, ou tiver uma guerra, alguma coisa assim, a ação pode explodir lá para R$ 100 e você ganhar tanto o direito de exercer e faturar o lucro em cima daquela ação, ou você pode ganhar muito com a questão opção. Agora, se você fizer o contrário, né, usar um short, o termo long, para quem não sabe, o termo long é compra. O termo short é venda. Então, quando a gente fala long short, escuta muito falar em ações, vamos operar um long short, significa você comprar um ativo e vender outro. Tá? E dentro da opção você pode usar, eu quero vender uma call, eu quero vender uma call, eu quero fazer um short call. O que isso quer dizer? Tá? Call e venda. Então, venda, eu tenho a obrigação de comprar, certo? Então, uma compra de call, eu tenho o direito de comprar ação naquele valor de strike. Uma venda de call ou uma short call, eu tenho a obrigação de comprar aquela ação naquele valor. Tá? Todo mundo ficou claro essa questão de vender uma call, o long e short? Como que tá aí no chat, pessoal? Tô falando muito, tô muito rápido. Tá tranquilo? Então tá. Qualquer coisa vocês falam aí, tá? Vamos lá. Uma venda de call. Eu tenho a obrigação, tá? O Marcos Perini falou, qual a diferença para put? Put é uma venda. Call é compra. Call eu tenho direito de comprar. Uma put é uma venda. Eu tenho uma obrigação de vender. Tá? Hoje nós vamos ficar só na call. Então vamos lá. Se eu vender uma call, o que acontece? Primeira situação aqui. Até coloquei o gráfico aqui para a gente poder entender. Eu pego o ativo, eu acho que o ativo está esticado, eu acredito que ele vai cair. O que eu faço? Eu pego aqui e falo, eu vou lançar uma opção de venda de call no valor do strike lá dos 25,31. Então eu pago 66 centavos por ela. Conforme ela cai, eu vou ganhar esse lucro. Por quê? Eu estou tendo um direito de comprar. Eu estou tendo uma obrigação de comprar. Então o que acontece? Conforme ela cair, eu consigo ganhar. Só que o meu ganho é limitado. Normalmente quem vende uma call é quem tem a ação. Por exemplo, eu estou com o Itaúsa e eu estou vendo um topo duplo e estou vendo a possibilidade dela cair. Ou eu estou vendo ela num canal de alta e que bateu lá em cima, bateu cabeça, está devolvendo. Então existe a possibilidade dele cair. Eu quero proteger a minha carteira. Então o que eu faço? Eu pego uma opção, vamos supor que Itaúsa esteja R$ 10. E aí eu falo assim, legal, Itaúsa está R$ 10, está fazendo um topo duplo no topo do canal, eu acho que vai cair, eu quero me proteger. Eu pego e lanço uma opção, eu vou lá e vendo uma call a R$ 11. Se ela está 10, eu vendo uma call a 11. O que isso significa? Caso
Quando chegar lá no fim do vencimento, se ela estiver abaixo de 11, eu ganho. Se ela estiver acima de 11, eu sou obrigado a entregar essa ação a 11 para quem comprou. Entendeu? Então, na pior das hipóteses, eu saio do ativo ganhando R$1, 10%. Na pior das hipóteses. Desde que eu tenha o ativo. Ou seja, eu estou me protegendo. Lembra que eu falei? Todo derivativo é uma opção de proteção para quem é o produtor. No caso, para ações, a gente fala para quem tem em carteira. Então, você imagina, eu tenho uma posição montada muito grande e eu acho que vai cair, tem algum problema, e na minha análise ou no dos analistas, eu quero defender a minha carteira. Eu vou lá e lanço uma opção acima do dinheiro que eu estou. Se eu estou lá, se ela está R$10, o meu médio está 10. Pô, legal, vai cair. Eu vou lançar uma venda de call, ou seja, eu tenho a obrigação de entregar, tá, para quem comprou call a ação a R$11 no valor do exercício. Então, se ela subir, eu entrego e ganho meus 10%, o cara vai faturar quanto ele quiser lá. Agora, se eu não tiver a ação, esse que é o complicado. Mas vamos voltar ainda nessa questão. Eu estou com a ação e eu quero proteger o meu ganho. Então eu lanço uma opção 10% acima do valor do que eu tenho do meu médio. Se eu for exercido, ou seja, se o valor da ação tiver a R$12, o cara que fez o call de compra a 11 vai estar ganhando R$1. Para ele está feliz. E eu vou ter que entregar para ele aquela ação. Legal. Eu ganhei 10% nessa brincadeira. Então, legal, além da minha carteira, eu ganhei mais 10% na minha carteira. Caso a ação caia, chega lá no fim do exercício e não está acima de R$11, a pessoa que comprou o direito de comprar a ação, ele não vai querer exercer. O que significa? Que eu ganhei os meus 66 centavos e baixei o meu médio de R$10 para 9,30. Ou seja, o custo da minha ação, que era 10, agora já é 9,30. Eu baixei o meu médio. Então, muita gente que tem essa carteira faz esse sistema. O cara vê que está ganhando já muito bonitinho, legal, e ele vê que tem alguma síndrome no mercado, na análise dele ou na análise de quem ele acompanha. Ele acredita que vai cair, ele quer aproveitar para baixar o médio dele. Então ele vai lá e lança uma opção de venda de call bem acima do dinheiro onde ele está, né, com 10%, 15%, aí vai de cada analista, como que ele vai calcular, ele vai ganhar essa variação. Isso é bom fazer, para quem quer. Agora, o problema é que a pessoa faz uma venda de call sem ter a ação, e esse é o perigo. O que acontece aqui? Se a gente voltar no slide anterior, lembra que eu falei, long, uma posição comprada, o cara compra 66 nesse valor de strike a 25,31. Conforme a ação subir, vai valorizar. Então meu ganho é infinito e meu prejuízo está limitado. Se eu tiver a ação em poder meu e eu quero me proteger de uma possível queda ou abaixar o meu médio, eu lanço uma opção de venda, ou seja, eu lanço uma opção de obrigação de entregar aquele produto naquele valor. Caso a ação caia, eu já ganhei meu dinheiro e baixei meu médio. Se eu não tiver, caso a ação suba, eu entrego a ação e ganhei a minha porcentagem de ganho, já limitado, ou seja, o meu ganho é limitado, tá? E minha perda, mesmo sendo com gain, é limitada também. Agora, se eu não tiver a ação, o que acontece? Vocês estão vendo este cruzamento aqui, que é a valorização da ação, em amarelinho, que a gente viu no slide anterior. Se eu não tiver a ação comprada em meu poder e fizer uma opção de vender uma call, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou assumindo a obrigação de comprar uma ação em determinado valor. Tá? Em vender uma ação em determinado valor, para quem está comprando. Se essa ação explode,
O meu limite de ganho tá aqui. Até 0,66 que ela subir, eu ainda ganho um pouquinho. Eu baixei o meu médio. Caso contrário, se ela passar desta linha, eu passo a ter prejuízo. E aí o meu prejuízo é ilimitado. Por quê? Se essa ação, em um determinado momento, lá no vencimento, bater R$ 35, o que acontece se eu não tiver ação? Qual que vai ser o meu custo? Vai ser os 66 centavos mais o valor de strike. Tá? Aqui é mais. Desculpa pela falha, vamos lá. Vai ser 66 mais 25 menos o valor de strike dela, o valor de exercício, que é os 35. Ou seja, o meu prejuízo é 9,03. Então, quando a gente fala lá que aqui o meu prejuízo de comprar uma call é 66 centavos, ou seja, se valer menos, eu perco o direito de compra porque não vale a pena que o valor está menor. Ou seja, o máximo que eu vou perder é 66 centavos. Se der um boom na ação, ela pode valorizar quanto ela quiser. Meu ganho é ilimitado. Agora, se eu vender a ação, vender o direito de compra da ação, sem ter a ação, o meu prejuízo é ilimitado. Tem muitas pessoas que eu conheço que já tiveram problemas em relação a fazer esse tipo de operação, né? E perde muita grana. Perde muita. Então, esse é o tipo de situação que você nunca pode fazer. O teu ganho é limitado, ou seja, o máximo que eu posso ganhar vendendo uma call é esse valor do 0,66 menos o 25,31. E ela pode ir até lá no zero. Vamos supor que a ação quebrou, caiu a R$ 5. Tá bom, mas o meu ganho limitado é zero. Chega lá, se a ação quebrar e valer zero, ninguém vai querer. Se a ação valer R$ 1, pô, legal, eu ganho uns R$ 24. Esse é o meu ganho limitado. Tá? Então até eu coloquei assim, ó, ganha entre 66 centavos até 25,31. Que eu coloquei aqui em cima. Esse é o meu máximo que eu ganho. Agora, se eu não tiver ela e ela subir, o meu prejuízo pode ser ilimitado. Então, esse tipo de situação você nunca pode fazer. E tem muita gente que acaba fazendo. Porque fala, sempre dá certo. O índice de acerto é muito alto. Né? Tem alguns setups maravilhosos que apresentam aí, oferecem e vendem, que joga opções como esse sentido de setup. Em 94% dos trades usados nos últimos 15 anos, ganhamos muito dinheiro com isso. Lindo! Só que um trade, apenas um trade que você fizer errado, você quebra. Você vai ter que entregar as calças da tua quarta geração só fazendo um simples erro desse. Então, tomem muito cuidado com opções. Isso é muito importante, é de vital importância. Tá? Vamos ver como é que está aqui no chat. Sim, tem muita gente operando assim. Eu acho que essa é a ideia da. Quando veio o projeto CNPI de mostrar o que eu estava estudando, a ideia foi justamente isso. Não é um curso, é a gente estudar, é a gente entender toda essa sopa de letrinhas e todas essas variáveis. É lindo, é maravilhoso. Você pode ganhar muita grana. Falar, day trade não funciona. Funciona, eu vivo dele. Só que além do day trade, a gente tem que pensar o seguinte: não existe só aquela carapucinha. A gente tem um mundo, uma infinidade de situações. A gente tem que entender toda essa lógica. Né? O Marcelo Peretti está perguntando: o Straddle tem esse risco? Eu não sei se eu vou aprofundar nesse ponto, Peretti, porque aí já começa a falar de estratégias de opções, é um pouco mais complicado. Eu não sei, eu não quero prejudicar em nenhum momento o Martini e o Charles, que tem o certificado CNPI. Então não sei até que ponto que eu posso chegar. Eu estou só comentando uma versão de estudo aqui, tá? Mas aí qualquer coisa a gente pode, depois a gente bate um papo, a gente pode conversar. Mas tem muita estratégia. Tem trava de alta, tem trava de baixa, tem straddle, tem
aquele do Sul, que para mim eu acho que é quem quiser se aprofundar em opções, eu acho que uma referência no Brasil é o professor Su. Eu estudo bastante ele há muito tempo. No Manjubas eu tenho o Paulo do meu grupo de estudos, meu grupo não, muito pelo contrário, do grupo que eu faço parte, dos Manjubas, tem o Paulo que ele é fantástico em opções, ele manja muito, ele me ensinou muito de opções, e tem esse professor Su na rede social que eu acho que ele é uma referência, tá? Mas vamos lá. É que às vezes a gente fala em primeira pessoa, mas é hábito, tá? Não quero de forma nenhuma. Eu tô aqui para aprender e eu aprendo com todo mundo. E o grupo que eu tive a honra de poder participar, que é o Manjubas, e participo até hoje, gosto muito deles, né? Então vamos lá. Vocês conseguiram entender toda essa lógica de o que é uma call, o que é uma opção, a questão da formação de letras? Como que tá por aí? O pessoal tá rindo. Às vezes eu me confundo, é aquilo que eu falo, às vezes a gente dá umas orelhadas brava, né? Ah, legal, Mário. Internet, ok. Então, vamos voltar lá. Lembra que eu peguei aquela opção, essa opção de Petro? Que eu falei, ó, eu peguei hoje essa opção. Tanto que, ó, 25 e 35, eu só não coloquei o horário aqui do trade, que aí vai mostrar a plataforma, saldo, eu não quis mostrar nada disso, né? O Tetsuro Kawava fala Grupo Manjuba. Manjuba por aqui significa outra coisa. Não, é justamente esse o intuito dos Manjubas, cara. Se você puder pegar, quando eu comecei a falar de derivativos, acho que foi na quinta-feira passada, tá no meu canal, eu explico o porquê dos Manjubas, né? Porque esse nome. E tem muito a ver com a questão do derivativo, né? Nós temos o derivativo, ele foi feito para defender os produtores. E dentro dessa questão de derivativos, você tem os produtores, as fábricas, o mercado financeiro, tá? E o Peretti, você conseguir colocar o link do meu YouTube, me ajudar que eu não consigo fazer essa parte. Se puder me dar uma força, tá? O Paulo tá aí, ó. Paulo de Oliveira, Manjuba Traders. O Paulo é o professor de opções, é o meu professor de opções, com certeza, né? Quando a gente pensa em derivativos, é para defender os produtores e defender as instituições. O conceito nasceu para defender uma produção. Em cima disso tem as pessoas que especulam, tem as pessoas que arbitraram e tem os market makers que eles vão dar volatilidade para todo esse sistema. As pessoas físicas, eles também vão dar volatilidade quando não tiver volatilidade dos market makers. Então, na realidade, nós somos sardinhas. As pessoas físicas são sardinhas, são especuladores financeiros. Eles estão para dar volatilidade no mercado. Então, da mesma forma que se eu sirvo para dar volatilidade no mercado, eu quero o meu quinhão. Então, eu quero fazer a minha especulação, correr o risco pequenininho para ganhar montão. Essa é a ideologia, é empírico a questão de você pensar nos riscos dos traders, tá? Num gerenciamento de risco e numa matemática financeiramente positiva dentro do seu trade system. Tá? Então, por isso os Manjubas. Um grupo de estudo já há mais de um ano. Fantástico. Aprendo a cada dia com eles. Tá? O Alexandre fala assim: existe cobrança de taxas de imposto de renda nessas opções? Sim, tem taxa. Ela basicamente ela entra, se for uma operação intraday, ela vai valer os 20% sobre o lucro. E uma operação de swing, você vai pagar conforme a tarifa normal. Tem um mosquitinho aqui chato. Você vai pagar igual a tarifa normal de swing trade. Tá? Quando você exerce a opção, você realiza todo o pagamento. Tá? É exatamente igual a renda variável. Passou de 20 mil, mensal é 20%, 15% sobre o lucro, e no day trade você paga 20%. Tá? Então lembra que eu peguei esta opção aqui. Tá? Isso era 2h20 da tarde. Às 3h30,
eu coletei de novo o mesmo dado para a gente poder ver o quanto que ela flutuou. Tá? Ou seja, eu peguei uma opção. Quando a Petro estava... Show. Vocês conseguem... Eu não sei... vocês conseguem enxergar o valor certinho da tabela ou tá meio ruim a imagem? Se vocês forem naquela engrenagem e colocar em HD, eu acho que dá para enxergar legal o número, né? Como que tá? Vocês conseguem enxergar? Ou quer que eu aumente um pouquinho aqui a tela para ver se fica melhor para vocês? Tá ruim, sim, dá para ver. Eu vou aumentar só um pouquinho, ver se assim fica melhor. Tá, é a mesma opção, tá? Essa Petri H258, às 2h23 da tarde, no strike a 25,73, ela estava valendo 66 centavos. Em cima dela que a gente fez todo o estudo. Após 1 hora, eu peguei a mesma opção, mesmo sentido, e fui lá ver. Então continua lá. Petro H258, strike continua sendo 25,73, exatamente igual. Só que o valor da cotação dela, naquele momento, estava em 77 centavos. Ou seja, em 1 hora, esta mesma opção, dentro do dinheiro, ela estava valendo 17% a mais. Significa o quê? Que se eu estivesse operando um day trade com ela, eu estaria ganhando 17% naquele momento. Tá? Então é uma coisa da gente pensar. Né? Às vezes a gente fica se matando no day trade com pavio de 1 minuto, pavio de 2 minutos. Tem muita gente que tenta achar topo, achar fundo, não conseguiu entender ainda a sua sistemática, a sua analogia, o seu estômago para operar um day trade. E quando você pega uma opção, você pode fazer um day trade em opções. É lógico, vai depender muito da volatilidade do ativo, se aquele ativo tem bastante compra, bastante venda. No Brasil, basicamente, é Petro e Vale que dá muita volatilidade. Os spreads entre eles é bem pequeno, então dá para você operar. Mas, poxa, 17% em 1 hora. Tá? Então, é coisas da gente parar para pensar. Né? Agora, é lógico, se essa ação explodir, a opção tende a valorizar muito mais. Né? Eu quis trazer esse exemplo justamente para a gente poder entender a potência que existe dentro do mercado e a potência que existe dentro de uma opção. Tá? Às vezes você imagina, se o cara tem a carteira dele de Petrobras e ele acha, não, vai cair, vai desmanchar, eu vou perder dinheiro, eu vou lançar minha opção dentro do dinheiro aqui, ó, 25,73 que é o meu 24,73. Eu vou lançar meu médio lá em 25,73, se bater lá, eu ganho 10% de ganho e saio da Petrobras que eu acho que ela vai desabar. Tá bom, bateu os 25,73, ele vai ter que entregar esta ação para quem comprou. Ele entrega a ação, ganha seus 10% e fica feliz. E o cara que comprou essa ação lá, achando dentro de um sinal gráfico que vai subir, o cara ganha 17% em 1 hora. Né? Então é essas coisas que a gente não é assim, que muita gente não consegue entender, tá? Vamos ver como é que tá por aqui. O William entendeu. Deixa eu ver aqui. William. Doug, tem como você fazer uma simulação em termos de valor mínimo? Pois já vi uns 200 vídeos de opções e ninguém fala em valores. Exemplo. Compra isso tal quantidade e vende X e se der certo de tanto. Cara, eu não posso fazer uma simulação dessa real. Tá? Eu não tenho o certificado, então não posso mostrar uma operação desse tipo para vocês. Tá? O que eu posso dizer é o seguinte: a gente vai estudar, a gente só falou de compras, só de call. Amanhã a gente vai falar de put, e aí a gente vai entrar em algumas letras. E aí talvez eu consiga sanar a tua dúvida. Mas conselho, procura o Martini, procura o Charles amanhã durante o dia no pregão, ou mesmo pelo Face, e aí eles vão poder te explicar e até fazer uma
uma simulação com vocês ao vivo. Eu não posso mostrar isso, infelizmente, que eu não, aliás, eu não sei se eu posso mostrar ou não, porque como eu não sou analista ainda, eu sou um estudante, eu posso estar prejudicando quem é analista, ou eu posso estar dando um sinal de recomendação que muita gente pode entrar e perder dinheiro. Tá? Mas tem setups que o cara compra pozinho, né? Opera uma opção no máximo a 10 centavos. Tem opções que o cara pega a 1 centavo para vender a 2, 3. Você fala, pô, é loucura, mas se o cara acerta, o cara ganha 100%. Então, às vezes uma opção que está valendo 1 centavo dentro de um momento de volatilidade, se ele comprar 1 centavo, a ação bater 3, porra, o cara ganha 200%, com risco de 1. Ou seja, ele perde 100 e ganha 200. Oh, já começou a melhorar. Então, são estratégias, são análises. Tá? Eu não posso comentar disso. Me desculpa. A Danusa tá por aí. Ô, Danusa, beleza? O Paulo de Oliveira, mas você não saiu dela ainda, né, Doug? Não, eu não estou nessa opção. Eu peguei esse exemplo no Trade Simulador, tá? Somente para a gente poder conversar como é que funciona. Eu não estou nessa opção. Lembrando, é um grupo de estudos, não é um grupo de call. Nenhuma operação que eu estiver fazendo na real, na minha conta real, para mim, eu vou estar mostrando para vocês ela ao vivo ou mostrando enquanto eu estiver nela. Tá? Então essa daqui é uma opção, apenas um objeto de estudo. Então até como estudo, eu gostaria de pedir para vocês. Tá vendo? Olha, ela vai vencer dia 19 de agosto. Guarda ela, anota esse número, Petri H258. Anota esse slide. Ela estava a 66 centavos às 2h30 da tarde, com strike de 25,73 e a ação estava a 25,35. Todo dia que vocês puderem, ou no fim de semana, ou próximo do vencimento, quem puder todo dia até melhor, 2 ou 3 vezes por dia. Coloca essa ação no teu gráfico, é só digitar aí esse valor ou jogar no Google essa ação, ela vai te mostrar o valor da ação e ver do valor da opção e ver o quanto que ela vai oscilar, para vocês terem a dimensão de quanto que ela pode oscilar conforme vai ser o tempo. Lembra que eu falei, essa é uma opção americana. Então assim, a americana, ela tem a senoide dela, ou seja, a oscilação vai variar conforme varia o preço de face da ação e você pode ganhar em cima dela. E eu posso sair a qualquer momento. Conforme vai chegando o tempo de vencimento dela, esta oscilação ela tende a ser mais caótica. Se eu tiver com o preço da ação subindo, 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 ela vai oscilar muito. Se eu tiver com a ação caindo, 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 as pessoas estão perdendo dinheiro com ela, estão indo para o prejuízo. Então, acaba virando pó. A opção deixa de existir. Então, é isso que eu gostaria que vocês acompanhassem, né? Vocês entendessem o quanto que ela pode flutuar. Tem muita estratégia de opção que eu ainda não fiz. Tem opções que eu trabalho, que eu estudo elas já há 4 anos, tá? De opções. E tem opções que eu faço no papel. Eu anoto no papel. Eu tenho um caderninho aqui que eu anoto todas as opções, quanto que ela flutuou, eu acompanho todas essas letras, quanto que ela fez. Fala assim, é ser Caxias, é ser loucura. Não, é conseguir entender a análise de risco. Tá? Vamos lá. Vamos ver. Um lote de Petro, qual o valor? Um lote mínimo de Petro, tá? Você pode comprar ela fracionada ou você pode comprar em lotes de 100 em 100. Todas as ações dentro da Bolsa de Valores, elas são negociadas em fracionado para você saber. Se quiser comprar uma ação de Petrobras, você pode. Você coloca Petro 4F. Você pode comprar uma ação. Agora, se você quiser comprar ações normais dela, elas são vendidas sempre de lotes de 100 em 100, tá? Beleza, Luciano? A Lívia fala, se eu compro uma opção, ela valoriza, mas eu não quero comprar ação. Tem jeito? Sim. Lívia, você pode comprar, quando você compra uma opção, é você comprar o direito de comprar aquele ativo em determinada data. Se ela valoriza, você pode sair, desde que ela seja americana,
se essa opção que você estiver fazendo é americana, você pode entrar e sair dela a qualquer momento até a data de vencimento. Significa o quê? Nesse caso aqui que eu falei, ó, se eu tivesse comprado essa opção a 66 centavos, depois de uma hora ela estava valendo 77. Eu podia ir lá e vender a mercado a 77 e ganhei 11 centavos. Eu ganhei 17% em uma hora. Sem precisar comprar o ativo. Eu posso entrar e sair na opção a hora que eu quiser, desde que ela seja americana. Ok? O Paulo entendeu. Boa tarde. VVAR H7 é uma opção? Provavelmente é. Pela anotação que você está falando, você está dizendo que é um espelho da VVAR, da Via Varejo. O H é vencimento em agosto e 7 seria o strike dela. Ou seja, você estaria vendo uma opção de compra de uma call de VVAR a R$ 7,00 em 19/8. Tá? Precisa ver quanto tem de volatilidade, número de negócios, porque às vezes a gente vê uma opção que é interessante num ponto gráfico legal, só que ela não tem negócio, não tem comprador. Vocês estão vendo aqui, se você for ver, deixa eu ver onde que eu mostro isso. Aqui nesse caso aqui eu não vou poder mostrar, mas assim, essa opção de Petro, precisa ver quantos compradores tem, quantos vendedores tem. A próxima dela está lá, 61 centavos, né, de diferença. Pô, o spread que eu venderia, que eu perderia máximo se eu quisesse... Comprei a 66 e me arrependi, o primeiro comprador vai estar 64. Aí você teria que pegar o fluxo do livro caixa, né, ver a ordem de fluxo mesmo, né, o book de ofertas, e você vai falar assim, tem comprador a 66, tem comprador a 65, tem comprador a 64. Então, se eu comprar ela e precisar sair, o meu spread vai ser 1 centavo. Então, ela dá volatilidade. Agora, no caso dessa VVAR 7, precisa ver. Às vezes você vai lá, VVAR 7, eu não sei, eu não vi a opção, eu estou chutando aqui, tá? Mas VVAR H7 é a R$ 7,00, o strike dela, o valor da opção, eu tenho que pagar 30 centavos para comprar esse direito de compra. Legal, eu vou lá e pago 30 centavos. Só que se eu olhar lá no book de ofertas e depois de 30 centavos o outro comprador só está a 15, significa o quê? Pô, se eu comprar a 30 e me arrepender e quiser sair, eu não tenho comprador. O primeiro comprador é a 15. Eu aceito perder 50% do valor investido dentro dessa opção. Então, é essa questão de volatilidade. Eu só entendo que no Brasil é Petro e Vale. Alguma coisa você consegue de banco, em algum momento específico. Em algum momento específico você consegue a Semig, tá? Mas basicamente é Petro e Vale. Não adianta querer sair. Só um instantinho, pessoal. Voltamos. Eu deixei no mudo aqui um pouquinho. É que minha esposa chegou em casa com meus filhos, né? Então, assim, tem essa questão de volatilidade que a gente tem que entender. Tá? Spread, para ver se tem comprador ou não. A gente vai chegar em tudo isso. Então, toma muito cuidado com determinados ativos, tá? Ó, ela está a 85 centavos. Então, Yuri, ela está a 85 centavos essa VVAR 7. Significa o quê? Que para você comprar o direito de ter a ação a R$ 7,00, dia 19 de agosto, você estaria pagando por ela agora 85 centavos. Ou seja, o teu sinal seria 85 centavos. Eu não sei, teria que ver book de ofertas. Aí é um pouco mais complicado, acho que não foge muito da live. Tá? William, é possível fazer uma operação com opções pelo mercado fracionário de ações? Como você quer dizer o quê? Você quer comprar apenas 10 opções e se for exercer no fracionado? Você pode fazer sim. Precisa ver se vai valer a pena. Teria que fazer as contas do que você está imaginando, como que você está. Inclusive, se tiver já tiver mais ou menos em mente o que você quer fazer, entra no grupo do Acredito Operador ou lá no meu Facebook e manda
O que você está pretendendo fazer? Aí lá os traders podem se conversar e entender a lógica, né? Vamos lá, o que mais que tem por aqui? Luciano, eu respondi várias perguntas, eu não sei se também respondi a sua. Pergunta de novo, eu vejo aqui e já te falo, cara. Tá? O nosso exemplo chegou a 86 centavos às 16. Dessa Petro H258, Paulo? Ah, sim. Tá, legal, Luciano. O Luciano perguntou assim, se tem como saber a relação direta se tem entre a mudança do valor da ação e o valor da opção? Sim. O que que acontece? Aquilo que eu falei. Você tem ah, o valor da ação. Deixa eu ver se eu coloco aqui de maneira mais legalzinha. Vamos ver aqui. Vamos dizer o seguinte, ó. Eu tenho uma ação que custa R$ 20, tá? O sinal, ou seja, a opção, para eu garantir que eu vou comprar ela a R$ 20 daqui a um mês, eu tenho que pagar R$ 1. Ok. Quando chegar lá, o meu strike vai estar lá, sei lá, em 19. Ou em 20. Vou deixar em 20. Tudo exatamente igual. O que que acontece? Se essa ação subir para R$ 21, a minha opção, no mínimo, teria que subir para R$ 2. Tá? Então essa variação ela é diretamente proporcional. Se o ativo subir, o valor de opção sobe. O que não muda dentro da opção é esse strike. Tá vendo aqui, ó? O valor da ação ela estava em 25,35 e o valor do strike estava em 25,73. Quando a ação subiu para 25,43, o valor do strike não mudou, continuou em 25,73. Só que a opção valorizou 17%, em cima de poucos centavos que flutuou de 35 para 43. Então a opção ela acompanha diretamente proporcional ao valor do ativo. Então se você tem um strike lá de R$ 25, a ação começou a subir, o teu strike mantém a 25. O valor que valoriza a opção é muito mais. Tá? Então ela é diretamente proporcional. Tá? Vamos voltar lá. O nosso exemplo chegou a 86 centavos, ou seja, ela flutuou das 2 horas da tarde até o fim da tarde, conforme o Luciano está comentando, ela flutuou de 66 centavos a 86. Meu, é muita grana. Depois disso fechou a 77. Ela voltou lá para o 77, que foi esse slide que eu puxei. Então, assim, ela tem muita volatilidade. Ela faz a senoide dela, né? O valor que ela flutua é muito grande. Né? Então, tem muita gente que opera somente opções em day trade. Tem muita gente que só faz isso. Como tem a grande maioria que pega opções para defender a sua carteira, ou o investidor que quer comprar, mas ele quer se garantir de uma alta e não quer pagar mais caro, ele vai lá e compra uma opção de compra. Tá? Porque ele garante que daqui a 20 dias, se a ação explodir, ele está feito, ele já vai pagar aquilo que ele acreditava que ele ia pagar. Tá? Então, desconfiado. Às vezes o cara, o investidor fala assim, mas pô, tá R$ 20, a Petro não costuma subir acima de R$ 20, para mim tá muito caro. Pô, mas e se subir? Eu vou perder a oportunidade, eu não tenho dinheiro agora. O cara vai lá e faz uma opção de compra, a Petro garantindo ela 20. Pô, se ela explodir a 30, daqui um mês ele vai lá, pega o dinheiro, se ele não tiver o dinheiro, ele pega um empréstimo, aquilo que a gente conversou ontem, né, de arbitragem, né, a pessoa fazer o cash and care. A pessoa pode fazer cash and care nesse sistema de opção. Você imagina o seguinte, se o cara pega uma opção e de repente ela valorizou lá 1000%, só que ele não tem a grana para sair, é uma europeia, ele vai ter que exercer lá no final. Pô, ele corre no banco, com essa corretagem que ele tem, ele pega uma taxa de juros a 8% ao ano,
Agora com a Selic a 6, ele pega o empréstimo pessoal 10%, que seja que o banco explore ele, arranque a pele e pague 20% de juros no empréstimo do banco. Porra, ele ganhou 100 com a ação. Ele faz um cash carry. Ele vai lá, entrega a ação para o banco, pega o dinheiro e fica com essa variação. Pô, é muita coisa que dá para fazer. Né? Ah, então isso que era essa a ideia do tema hoje, de a gente começar a falar de opções. Eu só falei de compras, só de call, tá? Então, tanto comprar uma call quanto vender uma call, né? Eu queria saber se está tudo bem aí, que eu preciso entregar aqui. Nossa, já são 6h17. Mil desculpas, Peretti. Peretti vai dar sequência aqui, que a partir de hoje, das 6 às 7, ele vai estar fazendo um intensivo da saga do agente autônomo, onde ele faz só de sábado, só que como são muitos módulos, ele vai estar fazendo também às quintas-feiras após a minha transmissão. Cara, mil desculpas, é que esse assunto a gente começa a falar, vai longe, né? Então, rapidinho, pessoal, só para não... Tá tudo bem, tá tudo tranquilo aí, né? Entenderam a lógica, né? Se foi muito rápido, amanhã a gente volta a falar, amanhã a gente vai falar sobre put e a gente vai entrar em mais detalhes, tá? Qualquer dúvida, vamos lá. Deixa eu só fazer um jabazinho rapidinho. Esse é o nosso grupo Charles Nader Shark School. O site do Charles é bolsadevaloresalvivo.com.br. São mais de 18 mil horas de pregão. Lá tem vários e-books, várias situações, vários materiais, planilha de trade, contato, tem bastante coisa interessante. Tá? O nosso grupo no Instagram é Sharks School. Conforme a gente for subindo material, a gente vai estar entregando lá também. YouTube, aqui do canal Charles Nader Sharks School. Quem puder se inscreve, compartilha, dá like, isso ajuda muito a gente. Todo o nosso serviço aqui, todo o nosso estudo, nossa atividade é gratuita, é com o intuito de disseminar o conhecimento, da nossa cara a tapa, mostrar que somos reais e para a gente poder um ajudar o outro. O meu objetivo com todos é poder ajudar todo mundo 1000 vezes o que todo esse pessoal de analista me ajudou toda a minha vida, tá? O grupo do Facebook Acredita Operador, lá a gente pode conversar, lamentar, chorar, achar legal. São traders conversando com traders. Estratégia operacional, plataforma, tem muita coisa, muito grupo de discussão legal lá. Marcelo Peretti, logo logo ele está entrando aqui na sequência na live. Ele faz o Wake Up Charlie, o Wake Up aqui no canal, onde ele mostra todas as ações, como dormir, o mercado mundial, como foi a madrugada lá fora, as principais notícias que devam impactar no nosso dia, no nosso intraday de operações. E aos sábados e às quintas-feiras, então todas as quintas às 6 da tarde e aos sábados às 11 da manhã, ele vai estar fazendo a saga do agente autônomo. Ele está estudando para ser um agente autônomo de investimento, logo logo ele vai montar o seu império e eu quero fazer parte disso. E ele está mostrando toda essa lógica que ele está fazendo, tá? O Martini é o analista CNP que fica aqui no grupo junto com o Charles. Então ele toca o pregão ao vivo, das 9 até 12h30. Às vezes fica tarde, às vezes fica o dia inteiro, depende como tá, mas vocês sempre vão estar ancorados com o analista CNPI durante o pregão. Tá? Isso é muito importante vocês entenderem a visão que cada método tem. Não estou dizendo que a visão dele é a perfeita ou a visão do Charles é a perfeita. Não existe perfeição. Existe uma metodologia e um sistema matematicamente correto. É gestão de risco. Mas quem quiser acompanhar, quem tiver em dúvida, o Martini está por aí. Ele sempre mostra quando tem uma possível operação e quando na visão dele é melhor ficar de fora. Além disso, aos domingos ele faz um programa falando sobre ações, mostrando tempos gráficos maiores, algumas facetas que a gente tem dentro da análise gráfica, tá? É bem legal. A Carol Nagata, ela trabalha com teorias comportamentais, ela faz um programa aqui todas as terças-feiras, às 6 horas da tarde, onde ela aborda os riscos do trader. Ela mostra uma série de vertentes que é interessante às vezes a gente sair fora da nossa casinha para poder entender a lógica.
A Danusa é uma psicóloga, também faz parte aqui do grupo. Ela está sempre de segunda e quarta-feira, às 6 da tarde, na sequência da saga do CNPI. E ela trabalha a questão psicológica propriamente dita do trader. É bem intenso, todo mundo que já assistiu chove elogios para o grupo inteiro, né? Esse é meu canal do YouTube, então na sequência desse vídeo eu estou carregando os vídeos para lá, todos de forma gratuita. Lá está um pouquinho melhor elencado do que aqui o canal. E para vocês poderem ter acesso, dúvida, comentário, sugestão, põe lá no comentário, avisa. Essa questão da Petri H258 que a gente viu hoje, pô, depois põe no comentário aqui, quando você estiver assistindo esse vídeo, né? Quanto que ela tá? Lembrando, ela vence dia 19 de agosto. Coloca lá, ó, caiu tanto, caiu, subiu tanto, foi para tanto. Vamos estudar uma sugestão, vamos estudar uma opção para dezembro. Vamos pegar uma opção aleatória de Petro que vence em dezembro e vamos colocar a cada semana a gente vai colocar um post, ó, quanto que ela tá valendo, quanto que ela flutuou. Vamos fazer isso, né? Vamos lá. Esse é o meu Facebook, DT Dog Trader, eu sou Murilo Garcia. Dúvidas da aula, do nosso estudo, sugestões, puxada de orelha, orelhada que eu cometi, dúvida de treinamentos, cursos. Eu sou especializado em recuperação de traders, tá? Então eu faço um curso para análise de para bolsa de valores em renda variável, tanto para o básico quanto para quem quer operar mercado, entendendo o meu método. No curso eu não dou call, eu simplesmente explico o meu método e a pessoa vai entender toda a lógica. Tá? E eu tenho uma especialização em recuperar traders, pessoas que não foram bem no mercado, e eu faço todo esse trabalho de personal trader. Tá? Então, quem quiser, me procura lá no canal, vamos bater um papo. Pessoal, desculpa estender muito hoje o assunto, mas é o típico do assunto que a gente começa a falar e não aguenta mais parar, né? Mas mil perdões, Peretti. Sequência para ti. Você quer juntar a live ou você quer que eu feche aqui para você abrir tua live, cara? Como que você quer fazer? Vou voltar aqui para minha tela. Peretti tá por aí? Vai emendar aqui mesmo? Então legal. Pode ligar aí que eu tô já me despedindo. Pessoal, muitíssimo obrigado. Obrigado a todos. Quem não foi muito bem hoje, não tem problema, acalma. Respeite sempre o gerenciamento de risco. O mercado tem todo dia. A gente está vendo toda essa sopa de letrinhas, essa opção que a gente tem para poder ganhar no mercado, tá? Pessoal, então fiquem com o Marcelo Peretti na saga do Agente Autônomo. Até amanhã. Tchau, tchau.